Acho que podemos começar. Gente, em primeiro lugar, muito obrigado pela presença de todos, né? Hoje, na quinta, 8 horas da noite. Então, meu nome é Vicente Vieira e vou apresentar para vocês esse tema de como o metaverso pode mudar a educação. Então, sejam todos bem-vindos. A ideia é que seja um bate-papo, então fique à vontade para qualquer momento escrever no chat alguma dúvida, algum comentário. Eu vou sempre ficar conferindo aqui para a gente poder responder interagindo, tá? A turma, né? Você vê como ele é mais lentinho. Estou escutando um pequeno áudio, gente. Pedir só para todo mundo ativar o mudo, tá? Pronto. Acho que já estamos prontos. Obrigado, gente. E antes, deixa eu só me apresentar rapidinho, tá? Então, como já disse, sou Vicente Vieira, minha formação é em computação, então fiz graduação, mestrado e doutorado em computação, mais especificamente na área de inteligência artificial. Então, a gente tem experiência de 19 anos na produção de jogos digitais para diferentes plataformas e na produção de plataformas educacionais, tenho cerca de 14 anos. E somos cofundadores da plataforma GPET, que é a patrocinadora desse evento aqui, através da iniciativa GPET Talks. Tá? Para quem ainda não conhece o GPET, o GPET é um mundo virtual, especialmente para engajar as novas gerações de estudantes no aprendizado de inglês. Tá? Então, quem tiver mais curiosidade, entra lá no nosso site, www.gpet.com.br. E vamos começar, falando do metaverso. Antes, eu gostaria de trazer essa provocação, né? Acho que todos vocês estão aqui, né? Estamos aqui, inclusive, com esse tema, né? Porque muito se falou de metaverso nos últimos meses, né? Então, as buscas pelo termo metaverso, né? Em pesquisas do Google, né? Cresceu substancialmente, né? Especialmente no segundo semestre do ano passado, como dá para ver aqui nesse gráfico, revelando aí o interesse pelo tema, o que é metaverso, o que é que isso significa, né? E muito disso, claro, está relacionado com a recente alteração do nome corporativo do famoso Facebook, né? Que agora, em 28 de outubro, anunciou, né, oficialmente a mudança de nome para o nome Meta, né, associado, né, ao termo metaverso. Então, isso foi um dos principais, né, indicadores, um dos principais motivos aí por essa demanda e tanto se falar, né, e o termo metaverso aí via à tona. E, e não só essa mudança, como tudo que foi anunciado, né, no evento do Facebook. Né? Então, foram anunciados uma série de mudanças e uma visão, na verdade, do que o antigo Facebook, agora Meta, né, enxerga para o futuro da internet. E esse anúncio contemplou uma série de novas tecnologias, então, de realidade virtual, realidade aumentada, né, dentre outras tecnologias. Eu acho que vale a pena, né, para todos ficarmos na mesma página, acompanhar um resumo, tá, do que foi esse anúncio. Então, vou tomar a liberdade de dar play aqui. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually. It has things that are only possible virtually. And it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. All right, perfect. Boy. Oh, hey, Mark.
Mark. Hey, what's going on? Hi. Mark. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Who made this place? It's awesome. Right? It's from a crater I met in LA. This place is amazing. Boz, is that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. Whoa. I knew you were bluffing. Hey, wait. Where is Naomi? Let's call her. Naomi. Hey, should we deal you in? Hey, sorry I'm running late, but you've got to see what we're checking out. There's an artist going around Soho hiding AR pieces for people to find. 3D street art? That's cool. Send that link over so we can all look at it. This is stunning. Dude, that is something. It's awesome. I love the movement. Wait, it's disappearing. This is amazing. Hold on, I'll tip the artist and they'll extend it. Wow. Brilliant. If you guys like it here, I have another room that you're gonna love. Check out this forest room. Huh, let's see it. Koi fish that fly? That's new. This is wild. Hey, one sec, Boz. It's Priscilla. Hey, you have to see this. Beast is going crazy. Oh, I love that guy. We've got to show that to the kids. Can you also send that to my dad? I'll message him. All right, see you at home. This place is great, Boz, but there's something I got to get back to. All right, so that's a glimpse of a few ways that we're going to be able to get together and socialize in the metaverse. Então dá para ver uma série de mudanças, né, no que a gente enxerga como internet hoje, né? Então, esse anúncio da mudança, com o anúncio de tantas potenciais novidades para a internet, né, fez com que o termo viesse tão à tona e a gente falasse tanto de metaverso. Né? E, claro, para não ficar por trás, a Microsoft também anunciou sua visão, né, para o metaverso, logo alguns dias depois, né, do anúncio oficial do Facebook. Acho que vale a pena ver também a visão já um pouco diferente da Microsoft com relação ao que é o metaverso. As the digital and physical worlds come together, we are creating an entirely new platform layer, which is the metaverse. Mesh for Microsoft Teams will allow you to connect with presence and have a shared immersive experience directly in Teams. We're emerging into a new era where you and the invaluable work you do will be more necessary than ever. It's not about us. It's about your passion, your imagination, your ingenuity, and what all of you can do with the technologies we build. Então, o anúncio da Microsoft ele já foi numa linha de uso muito mais corporativo, né? Então, reinventando e reimaginando como seria uma reunião como essa nossa aqui, né, em que pudéssemos estar todos sentados à mesa com nossos avatares, interagindo, conversando, né, e tendo uma experiência muito mais imersiva. E, claro, não tardou para muitas outras empresas, né, anunciarem também investimentos para a criação dos seus metaversos próprios, digamos assim, né? Então, a Bandai Namco anunciou um grande investimento de mais de 130 milhões de dólares na criação do seu metaverso, né? Tem algumas empresas, né, voltadas à educação já muito mais corporativa também anunciando investimentos elevados, né, na área. E a Epic anunciou um investimento de $1 bilhão, né, para sua visão de longo termo de metaverso, né? Eu acho interessante trazer esses números, que isso indica que tem muitas empresas e muito investimento dentro dessa área, né, para que o metaverso se estabeleça, cresça, né, e torne-se realidade o mais cedo possível, né? E claro, né, se falou tanto também porque quando a gente tem Mark Zuckerberg e Satya Nadella, que é o CEO, né, e presidente da Microsoft, né, a expectativa é que o metaverso seja o futuro da internet. Mas o que a gente vai discutir aqui é que será mesmo? Será que o metaverso vai ser o futuro da internet? Né? Então, a primeira pergunta que a gente precisa se fazer é o que é esse danado de metaverso, né?
Então, uma pesquisa rápida que vocês podem fazer no Google, vocês vão achar uma gama de diferentes explicações. Eu peguei as 4 primeiras que eu encontrei, tá? Então, uma delas, a explicação é que o metaverso é uma rede de mundos virtuais 3D focados na conexão social. Tá? Isso não diz muita coisa para a gente, na verdade, né? É muito amplo. Outra definição que eu encontrei foi: o metaverso é um ambiente compartilhado que as pessoas acessam pela internet. Ajuda menos ainda, né? Aqui nós estamos agora tendo essa conversa no Microsoft Teams, que é um ambiente compartilhado que a gente está acessando da internet. Será isso o metaverso? Então, né? Outra definição é que o metaverso pode ser definido como um ambiente simulado digital, né? Que usa a realidade aumentada, a realidade virtual, blockchain, ou seja, essa gama de novas tecnologias, né? Junto com conceitos de social media, para criar espaços de interação rica, de certa forma, similar à interação real. Né? Aqui ele já traz um pouco mais de informações, mas ainda assim é difícil, né, transformar isso numa visão prática do que significa o metaverso. Né? Em outra definição, ele diz: se a internet contemporânea que temos hoje, né, significa uma experiência bidimensional, né, como a gente tem nas telas tradicionais, né, o metaverso significa uma experiência de consumo de internet 3D. Né? Então, significa você navegar, né, ou andar através na internet, através de headsets e óculos, né, de realidade virtual. Né? Aqui fala um pouco do tipo de experiência, tipo de dispositivo, mas também não fala que tipo de transformação a gente vai ver no futuro próximo com o metaverso. Né? Como nenhuma dessas ajudou muito, né, foi atrás da definição do próprio Facebook. Né? Então, para o Facebook, o metaverso é um conjunto de espaços virtuais, né, onde nós poderemos criar e explorar com outras pessoas, né, que não estão no mesmo espaço físico que nós. Né? Então, a gente vai se criar a possibilidade de a gente encontrar os amigos, trabalhar, jogar, aprender, realizar compras e muito mais. Então, essa definição, ela traz algumas informações extras, mas alguém consegue, com isso, ter uma definição clara, bater o martelo e dizer: eu sei, o metaverso, já sei exatamente o que é e como isso pode ajudar ou impactar, né, negativamente na minha sala de aula. Ainda é difícil, né? Então, a definição mesmo da meta, ela não parece ajudar muito, né? Mas ela já traz alguns aspectos como os virtual spaces, né? Que são comuns no nosso dia a dia, né? Então, se a gente parar para pensar nessa versão, né, que a própria Facebook, agora a Meta, né, trouxe, o WhatsApp poderia se enquadrar dentro do conceito de metaverso. O Microsoft Teams, que a gente está conversando aqui, provavelmente poderia se enquadrar também, YouTube, Minecraft. Então, ainda não ajuda muito, né? E a verdade é que o conceito do metaverso, gente, ele é muito amplo, né? Então, não há um consenso muito claro sobre o seu significado ainda, né? E eu achei muito interessante uma frase que encontrei, que falar hoje sobre o metaverso é similar a ter uma discussão em 1970 sobre o que seria a internet, né? Então, a verdade é que mesmo na época, né, da internet, o que se já conhecia, de certa maneira, seriam os blocos de construção, digamos assim, que iriam formar a internet. Né? Então, sabia-se que já existia o padrão HTTP, então já existia o www, então já existia o conceito de web pages, né, de hiperlinks, então já existia esses blocos, digamos, de construção, a possibilidade de você conectar com pessoas que estão no outro lado do mundo, mas pouco se sabia o que isso mudaria em termos de consumo, de como é que a gente se relaciona com os serviços de maneira geral, né? Então, o que se sabia na época, né, era hiperlink, tudo isso que eu citei, né?
E o que se procurava criar naquela época era que estruturas abstratas seriam possíveis criar com base nesses blocos de construção, digamos assim, né? Então, daí pensava assim, em sites, em aplicativos, em redes sociais e tudo mais que dependesse desses elementos centrais. E a verdade é que a gente está nesse mesmo estágio, no estágio parecido, quando se fala de metaverso, tá? Tanto que se a gente olha para trás, mesmo Bill Gates, lá na década de 80, 90, né? O fundador e ex-presidente da Microsoft, né? Mesmo em algumas das suas previsões do que seria a internet, né? Ele cometeu algumas falhas importantes, né? Então, ele imaginava, por exemplo, que a internet não seria tão popular assim. E existem dois exercícios interessantes que a gente vai fazer juntos aqui, tá? Para tentar criar uma compreensão do que é o metaverso. Então, um desses passos é a gente pensar, ok, pensando nessa definição que o Facebook, o Meta trouxe, né? O que é que a gente pode enquadrar como sendo metaverso hoje, né? Então, isso é interessante, porque um dos paradoxos para a gente definir o que é o metaverso é que para que ele seja o futuro, a gente tem que definir o que é o presente, o que é que nós já temos hoje e o que é que supostamente e a gente consegue ter no futuro próximo, né? No segundo passo importante para a gente criar essa visão do metaverso é a gente identificar quais seriam esses blocos de construção que a gente tem hoje, né? Que permite aí a gente, né, estabelecer estruturas abstratas de como é que o metaverso vai e pode funcionar, tá? Então, se a gente parar para pensar nesse primeiro passo, né, definir o que já existe no presente, né, a gente vai fazer esse exercício agora de pensar o que seria esse metaverso hoje, no presente, com as tecnologias que já existem, com esses blocos de construção, né, que já estão disponíveis hoje, né? Então, uma coisa que a gente já tem hoje, que já funciona até há um certo tempo, é a criação de avatar, né? Então, isso que foi visto lá no vídeo, né, da Meta, apresentado por Zuckerberg, né, apresenta ele com seu próprio avatar criado, ou então um colega dele com um personagem que é um robô, então seu avatar com uma representação diferente da sua representação física, né? Então, hoje já existe tecnologia vastamente, né, utilizada de criação de avatar com o maior nível de detalhamento possível, né? Então, é possível recriar nós mesmos como somos, né, nas tecnologias já existentes. Então, isso é uma coisa que já está disponível, é interessante a gente traçar essa linha, né? Outro aspecto que também já é possível é socializar com seus amigos de maneira digital, né? Então, certeza que todos nós fizemos bastante isso, né, durante a pandemia, de ser o momento de utilizar, né, ferramentas como essa que estamos para conectar com nossos familiares e amigos, né? E isso é feito também, né, dentro de muitos mundos virtuais já existentes. Essa imagem aqui é mais do mundo virtual Roblox, né? Aqui dá para ver uma coisa um tanto bagunçada aqui de várias crianças e adolescentes, né, nesse mundo virtual, interagindo, né? Cada um deles está escrevendo e se conectando via chat. Muitos deles estão em outro aplicativo, né, também conversando via voz, né, ao mesmo tempo. Então, isso já são tecnologias que já existem e já estão operacionais hoje, né? Assistir vídeos, né, enquanto você está dentro de um mundo virtual, né? Então, essa imagem aqui é também do Roblox, ilustra uma criança brincando aqui de entregador de pizza, tá? Enquanto assiste um vídeo tutorial ao mesmo tempo, ou seja, integrado dentro do mundo virtual, tá? Então, isso também é uma realidade já hoje. Assistir shows e socializar, né, também se tornou, né, prática, especialmente agora na pandemia, né? Isso acontece muito frequentemente dentro de mundos virtuais. Então, um dos mundos virtuais mais famosos hoje é o mundo de Fortnite, né? Em que aqui é possível ver uma das lives que aconteceu, né, do DJ Marshmello, que contou com mais de 10 milhões de pessoas conectadas simultaneamente, né? Então, um mega show que seria impossível fisicamente, então já acontecendo, né, nas
no que a tecnologia fornece, né, disponibiliza atualmente, né? Claro, comprar online, né? Por que eu trouxe o aspecto de compra? Porque é um dos aspectos que é mencionado na descrição, né, da Meta, do que é o metaverso, né? E a gente já tem uma facilidade muito grande para compra hoje, né? E eu trago como exemplo até o comprar com um único clique da Amazon, né? Muito difícil ser mais simples do que isso, você adquirir qualquer produto, né? Outro aspecto também é trabalhar em escritórios online, ou seja, como é que a gente pode seguir, por exemplo, o trabalho remoto, né? Mas dentro de um ambiente virtual, né? Então, essa imagem aqui, por exemplo, é uma das áreas de eventos do escritório virtual do Gepeto, né? Então, a gente tem um escritório em que as pessoas têm seus móveis virtuais, seus espaços virtuais, decoram a área ao redor da sua mesa de trabalho, tá? E que é possível você navegar, encontrar outras pessoas, abrir um chat, conversar, né? Então, isso já está presente hoje, inclusive a gente também utiliza, né, dentro do Gepeto. E legal, acho que é interessante a gente ter essa visão de tanto de coisas que já estão disponíveis hoje, né? E o que nos permite ir para o passo 2, né? Que é identificar, olhando para esses blocos de construção, olhando para tudo que já tem hoje, né? Como é que a gente consegue abstrair e pensar no que é que o metaverso pode ser, né? Então, se a gente parar para pensar nesses blocos de construção, a gente viu alguns deles, né? Mas tem vários novos, né? Como realidade virtual, realidade aumentada, né? A chegada da internet 5G. Então, tem alguns aspectos que a gente vai discutir aqui rapidamente, né? Então, a realidade aumentada é um desses aspectos que está presente na maior parte das visões do que, né, vai ser o metaverso, né? Para quem não está muito habituado com o conceito de realidade aumentada, né, ele permite você colocar componentes digitais, ou seja, componentes virtuais, dentro da realidade física nossa, né? Então, o mais comum, né, um dos experimentos é esse óculos que a empresa Snapchat, né, muito popular, né, desenvolveu. Dá para ver que tem câmera aqui, né, nas laterais, e que ele permite projetar na lente, né, esses itens virtuais aqui, né? Então, é possível você observar o que está à sua volta, né? Mas, por exemplo, uma mensagem de chat aparecer, ou você assistir um vídeo ao mesmo tempo, ou alguma animação se projetar, né, à sua frente, né, de uma maneira relacionada com o que você está vendo, né? Então, essa é uma das tecnologias que se aposta muito, né, que vão fazer parte do metaverso, né? Isso significa, gente, potencialmente, a gente está conectado 100% do tempo. Então, imagina se a gente tem óculos como esses, que tem essa possibilidade de realidade aumentada, significa que mesmo quando a gente vai no supermercado, vai fazer qualquer outra coisa, a gente pode estar conectado, né, 100% do tempo, né? Outra tecnologia é a realidade virtual, né? De maneira similar à realidade aumentada que a gente acabou de ver, o diferencial é que a realidade virtual geralmente te leva para outro ambiente, né? Então, você sai completamente do ambiente real em que você está, como nessa imagem aqui, da garotinha que acabou se mudando da sala da sua casa para uma selva, né? Então, você é teletransportado para um ambiente, né, totalmente virtual. E, claro, há a junção desses dois elementos que é a realidade mista, né? Que é você ter elementos virtuais junto com elementos físicos e reais, tá? Outra coisa que aponta-se como um grande incremento, né, para essa transformação da internet a gente migrar para o metaverso, né, a internet 5G, né? Então, ela promete velocidades até 100 vezes maiores que a velocidade que a gente tem hoje, né? Então, isso significa a gente conseguir baixar conteúdo, acessar com velocidade absurda, né? Então, imagina, daqui a 5, 10, 15 anos atrás, a gente não poderia conceber, por exemplo, Netflix, né? Ou tecnologias de streaming que transformaram a forma que a gente
consome vídeo e consome conteúdo, né? Uma velocidade 100 vezes maior, né, cria possibilidades, né, de experiências muito mais imersivas, inclusive. Né? E outro aspecto que se aposta muito, né, é o de reconhecimento de gestos, né? Então, normalmente essa tecnologia ela faz muito sentido acoplada à tecnologia de realidade virtual, como é esse caso aqui, né? Então, aqui nessa parte direita a gente enxerga o que essa menina tá vendo dentro desse óculos. Então, ela está imersa no mundo lúdico, né? E ela está interagindo com esse personagem virtual, né? E o óculos que ela está usando, né, está reconhecendo todos os movimentos que ela está realizando com a mão, né? Então, imagina todas todos os principais filmes que a gente já assistiu, né, futuristas, né, em que você interage com múltiplas telas com movimentos de mão, né? Então, isso começa a se tornar possível dentro desse cenário, né? Então, é possível a tecnologia reconhecer os movimentos que você realiza, interpretá-los e realizar ações em objetos virtuais que estão à sua volta. Tá? Então, ok, a gente viu o que seriam os building blocks, né, os blocos de construção desse metaverso. Mas tá, estou chegando lá, mas não entendi ainda o que será o metaverso, né? Qual é a cara do metaverso, né? Então, alguns aspectos são interessantes de perceber. Então, o que se promete com o metaverso, né, é mais imersão com realidade virtual. Né? Então, no vídeo que a gente presenciou com o Mark Zuckerberg, isso fica muito claro, né? Então, a gente imergir dentro do universo, a gente imergir dentro de uma realidade paralela, né? E está muito mais imerso do que a gente consegue hoje dentro da experiência muito mais 2D que a gente tem no consumo de internet. Né? O que se espera é muito mais serviços online, né? Então, imagina toda a transformação que a gente já teve, né? De não precisar ir mais ao banco, de fazer compras online, de realizar cursos online. Então, muitos serviços, né, tornaram-se possíveis, né, através dessa evolução da internet. E a expectativa é que muitos novos serviços possam, né, se traduzir para o online. Potencialmente que mais profissões, né, e mais trabalhadores possam atuar em modo online, tá? E que mais socialização aconteça, né, também em modo online, né? Então, muito do que se prega é que a gente tem uma segunda vida, né, muito mais digital, né? Então, uma frase que eu achei interessante desse investidor, né, Matthew Ball, né, que ele traz uma definição, né, para o metaverso, né? Então, ele diz o seguinte: estamos nos movendo para o que se chama de computação ambiente, né? Isso que significa o quê? Isso trata-se de estar dentro do computador em vez de acessar o computador. Trata-se de estar sempre online em vez de sempre ter acesso ao mundo online, né? Então, como citei, imagina a gente com óculos de realidade aumentada, a gente estaria potencialmente 100% do tempo online, né? Então, e com a câmera, o que ela estivesse lendo ao nosso redor, ela poderia estar interagindo e passando mensagens, né? Então, imagina fazer compras com óculos, né, de realidade aumentada, em que ele pode, ao mesmo tempo que você está olhando as gôndolas, ele está buscando informações nutricionais, se tem algum produto que pode fazer mal, né, com base na sua dieta, se tem algum lugar que vende mais barato, né, aquele mesmo produto, né? Isso significa você estar sempre, né, online. Né? E um dos aspectos, né, claro, é tudo muito especulativo ainda, né, mas o que a maioria dos especialistas, né, apontam é para a existência de um ambiente virtual em que você vai interagir com outras pessoas a partir do seu avatar, né? Então, essa é uma das visões que a maioria das pessoas está construindo, né, com relação ao metaverso. Significa que você ter seu avatar, né, virtual, como a gente viu o Mark Zuckerberg ali, né, e que você possa explorar diferentes mundos, né, ou diferentes espaços com o seu avatar.
né? Então, você pode ir para uma reunião de trabalho, por exemplo, né? Muito mais imersiva com seu avatar, né? Você pode ir para uma brincadeira, uma reunião de família também com seu avatar, né? Então, você pode imergir dentro de uma aula de história, né? Em que você volta para a pré-história com seu avatar, navegando entre um ambiente pré-histórico com os animais, toda a fauna e flora típicas da época, né? Então, essa é uma das principais visões que está sendo construída sobre o que pode vir a ser o metaverso, né? Então, essa imagem aqui que a gente já viu, né, representa um pouco essa visão de você ter um avatar e de você explorar espaços virtuais 3D com seu avatar. E, claro, um dos aspectos que é importante a gente discutir é, ok, com essa visão ainda, né, bastante abstrata do que é o metaverso, né? O que isso muda na minha vida, né? A realidade, gente, é que hoje não muda nada, né? Então, o metaverso, ele está em construção, né? Por isso que, inclusive, as buscas por, né, informações sobre o que é metaverso, elas caíram, né? Justamente porque como o metaverso não está pronto para ser consumido ainda, né? Mas a expectativa, né, é que o metaverso ele acelere mudanças muito importantes, tá? Então, a gente vai discutir algumas delas aqui. Então, um aspecto que é interessante a gente ter o olhar, né, é que se a gente compara hoje o Brasil com o tempo de consumo da internet, o Brasil já é o segundo país no mundo que mais consome internet. Então, hoje, nós, brasileiros, passamos em média 10 horas conectados à internet, né? A expectativa, né, com tudo que tem se dito do metaverso, né, é que nós não consumiremos internet, nós estaremos dentro da internet, né? Então, isso significa expandir muito mais esse tempo. Então, a gente passar das 10 para 16, 18 horas, ou seja, o tempo que a gente estiver acordado, potencialmente a gente está consumindo e estar dentro da internet, estarmos online, né? Então, isso deve ter um impacto muito grande, né, para todos nós, independente da faixa etária, mas é claro que isso deve impactar especialmente nossos alunos. Então, as novas gerações Alpha e Z, que são nativos digitais, né, eles já nasceram num mundo ultra conectado. Então, esses impactos de aumento de consumo de internet, aumento de consumo de tempo de tela, devem impactar especialmente nossos alunos, né? Então, eu achei algumas imagens interessantes aqui de exemplos que já acontecem hoje, tá? Então, imagina o ambiente do metaverso, né? Ele deve permitir, por exemplo, múltiplas telas, né? Eu, por exemplo, aqui trabalho com 3 telas, né? Então, está cada vez mais comum a gente ter múltiplas telas ali para otimizar, né? Já existe a possibilidade hoje de, utilizando o óculos virtual, você ter, aqui nesse exemplo, a mais de 5 telas, né, no mesmo óculos. Então, você ter vários ambientes de trabalho, né, hoje, em que você acessa através do teclado, através de gestos de mão, né, para você interagir com esses múltiplos espaços aqui, tá? Isso aqui é a representação do que é hoje, tá? Mas potencialmente o metaverso deve impactar para que a gente consiga interagir ao mesmo tempo com múltiplos espaços, múltiplos ambientes, de maneira muito mais intensa do que acontece hoje quando a gente vai comprando 2, 3, 4, 5 ou mais telas para nos auxiliar no trabalho, tá? Aqui, por exemplo, seria possível a gente estar acessando um site de informações, a gente está respondendo aqui alguma coisa do trabalho, né? A gente está em alguma tela que corresponde ao trabalho que a gente está fazendo e, ao mesmo tempo, está com o personagem aqui navegando no mundo e interagindo com amigos. Então, tudo isso dentro do mesmo espaço, dentro da mesma visão. Se espera também um aumento do consumo de jogos digitais, né? Então, a expectativa é uma aceleração desse comportamento que a gente já enxerga hoje, né? Então, aqui a gente tem alguns dados, né, de consumo de jogos, né, por crianças de 3 a 12 anos. Então,
quase 8 horas, né, por semana, né, e das crianças, dos jovens de 13 a 18 anos, né, quase 10 horas por semana em jogos digitais, né. O brasileiro, para a gente ter uma ideia, a gente consome cerca de 2 horas e 30 por dia, né, de jogos digitais. Então já é bastante tempo e a expectativa, né, é um crescimento desse consumo, né. Isso aqui já tem algumas tendências hoje, tá? De que os jogos digitais já aparecem entre o principal hobby, né, de crianças e jovens de 6 a 18 anos nos Estados Unidos, né? E no Reino Unido e Espanha, os jogos digitais são o segundo hobby, né, para essa mesma faixa etária, ficando atrás somente de futebol, né? Então a gente vê essa tendência já hoje, dos jogos digitais se tornando um dos principais hobbies, né, das nossas crianças e adolescentes. E a tendência é que com o metaverso, né, se torne potencialmente ali o principal hobby na maior parte dos países. Então também é uma tendência para a gente ficar de olho, né? Então isso deve impactar, né, muito a visão, né, que a gente tem e o comportamento que os nossos jovens, né, nossas crianças em idade escolar vão ter, né, dentro dos próximos anos. E vamos entrar agora para falar um pouco em termos de escola. Então, a gente viu uma visão geral do que o metaverso deve impactar na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E a expectativa, né, novamente, hoje não muda nada. O metaverso está em processo de construção, né? Mas a expectativa, novamente, é que acelere mudanças importantes dentro da escola, né? E antes de falar em uma transformação, né, de uma das principais transformações, né, que a gente enxerga, né, que o metaverso deve trazer para a escola, eu gostaria de fazer um breve retrospecto antes, fazer um parêntese rápido, né, para a gente trabalhar esse conceito, né, de que a escola está inserida na indústria da atenção, né? Então, fazendo um parêntese rápido, né, eu gostaria de recuperar, não sei se vocês lembram, no início dos anos 2000, né, os dispositivos eletrônicos eles foram banidos da sala de aula, né? Então, a maior parte dos estados brasileiros, né, criaram legislações que proíbem o uso de smartphones dentro da escola, né? Então, até hoje, inclusive, as legislações seguem vigentes, né? E teve alguns estados que foram além, né? Então, Rio de Janeiro, por exemplo, Pernambuco, né? Eles adotaram, inclusive, algumas legislações que prevêem a distância mínima entre lan houses e escolas, né? Então, é possível ver aqui que no Rio de Janeiro, por exemplo, uma lan house só pode ser instalada a pelo menos 300 metros das unidades de ensino público e privado no município, né? E por que eu trago esse aspecto, né? Quando a gente analisa todas as principais legislações, né, a gente identifica que o argumento utilizado nessas leis são basicamente os mesmos, né? Eles trazem frases como essa aqui que estão marcadas, mas muitas vezes com diferentes termos, mas o significado é basicamente o mesmo. Os dispositivos eletrônicos prejudicam a capacidade de atenção em sala de aula, né? Então, esse foi o elemento central, né, da judicialização, né, do uso de smartphones e do uso dessa tecnologia em sala de aula, né? E o que essa frase traz muito claramente para a gente é que o elemento central da judicialização foi a atenção do aluno, né? Então, estava prejudicando a capacidade de atenção dos alunos em sala de aula, né? E essa fonte de preocupação, ela traz uma informação muito importante, né? As escolas, elas estão inseridas na indústria da atenção, né? Então, e mais ainda, né, o fato de judicializar essa relação da escola com os smartphones, né, indica potencialmente que as escolas vêm perdendo essa competição, né? Então, acho que esse parênteses que eu gostaria de fazer, né, que a gente fez aqui, ele tem esse propósito de a gente conceber a escola como como um participante da indústria da atenção, né? Então, isso traz para a gente uma verdade incômoda, né? Que hoje a escola já compete
com todas essas mídias pela atenção do aluno, né? Então, a escola vai competir com o smartphone, então vai competir com Roblox, vai competir com Minecraft, vai competir com o WhatsApp, que os adolescentes não largam, né? Vai competir com Netflix, na verdade, que vai competir pela atenção com todos esses outros, essas mídias, esses dispositivos, essas entidades, tá? Voltando a esse parêntese, tá? Então, a ideia era, de fato, a gente criar essa percepção de que a escola, sim, né, faz parte, né, e da indústria da atenção, ela está inserida dentro da indústria da atenção, né? Então, com essa visão, e retomando o que a gente falou, né, sobre metaverso, né, a gente identifica que algumas das mudanças que o metaverso vai promover e vai acelerar é justamente mexer nessa balança, né, da competição da indústria da atenção, né? Então, o metaverso deve promover um aumento expressivo no tempo de consumo da internet, né? E vai demandar ainda mais atenção dos nossos alunos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, para o mundo online, né? Então, provavelmente, tirando-os ainda mais tempo do mundo físico, do mundo real, tá? Então, se a gente pega esse resumo, né, de impactos ali que o metaverso deve trazer e deve ajudar a acelerar, né, de imersão com realidade virtual, mais serviços online, mais, né, possibilidade de trabalhar em modo online, mais socialização online, ou seja, uma segunda vida digital, né? Se a gente soma isso com o aspecto da escola, né, estar dentro da indústria da atenção, né, a gente consegue perceber que provavelmente esses itens digitais aqui, redes sociais, jogos, né, streaming de vídeo e tudo mais, eles potencialmente vão demandar ainda mais tempo, né, nosso como todo, mas aqui falando particularmente dos nossos alunos, né, e deve potencialmente sobrar cada vez menos tempo para outras coisas do mundo físico, isso incluindo a escola, tá? Então, esse é um impacto possível, né? Dependente de qual vai ser a cara do metaverso exatamente, né? Essas são algumas das regras que a gente deve perceber: mais imersão, mais serviço online, mais trabalho online, mais socialização online. Então, potencialmente, essa balança da disputa pela atenção, ela deve tender ainda mais para esses elementos digitais. Isso pode e deve trazer um impacto para as escolas, tá? E para as escolas, quando eu falo, é do processo de ensino e aprendizagem como um todo, tá, gente? Então, a gente tem essa expectativa, né? O metaverso vai aumentar o tempo online das pessoas, elas terão menos tempo presencial para outras coisas, incluindo a escola, né? E aqui fica a pergunta, tá? Isso é um tanto assustador, né, gente? Se a gente parar para pensar, né? O que é que a gente pode, no final das contas, fazer a respeito, né? O que é que cabe a nós, né, que atuamos em educação, né? Como é que a gente percebe essas tendências, né? E o que é que a gente pode fazer para atuar, né, com relação a elas, né? Eu acho que uma das coisas, né, é a gente ampliar a nossa visão do que é a escola, né? Então, tem um educador, José Pacheco, da Escola Ponte, em Portugal, que ele afirma que as escolas são as pessoas, né? Então, acho que essa visão, né, permite entender que a escola vai muito além do processo de ensino-aprendizagem que acontece entre as quatro paredes ali da sala de aula, né? É um processo de aprendizagem que acontece em todo lugar, né? Então, trazendo aqui, né, uma frase de Paulo Freire, né? Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção, né? Então, isso significa, em outras palavras, né, que a aprendizagem não acontece só dentro da sala de aula, ela acontece em todo e qualquer lugar, né? Então, acho que quando a gente ressignifica, né, a escola, né, e a gente passa a entender que a escola está dentro de uma comunidade, né, que as aulas não necessariamente precisam acontecer única e exclusivamente dentro da sala de aula, né, que o design e a arquitetura da escola deve estar conectados com aquilo que o aluno vai querer ou não desenvolver, né,
eu acho que a gente começa a internalizar, né, essa nova visão da escola, né, e a gente começa a estarmos mais prontos e preparados para promover uma transformação positiva na educação e em nossas escolas, né? Então, se a gente tem que a aprendizagem acontece mesmo em todo e qualquer lugar, né, a aprendizagem pode acontecer também dentro de mundos virtuais, dentro do metaverso, né? Por que não, né? Então, acho que os mundos virtuais, a realidade virtual, a realidade aumentada, todos esses termos que a gente discutiu aqui hoje, né, que em algum momento vão fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia, né, eles podem sim ser utilizados para a promoção de aprendizado, né? Então, essa mudança de visão, né, eu acho que permite a gente encarar, né, deixar de encarar aqueles demais itens ali da indústria de nutrição como competidores, né? E a gente pode ver, na verdade, esses elementos como potenciais alavancas, né, para potencializar o aprendizado, né? Então, imagina se a gente aplica a aplicação de tecnologia na promoção de aprendizagem, então elas podem ser vistas como a valorização da cultura do aluno, né? Como o Paulo Freire já comentou, né? Se os alunos hoje são nativos digitais, se a cultura digital está tão, né, arraigada e pertencente a esses novos alunos, né? Como é que a gente aplica essas tecnologias, valoriza essa cultura digital dos alunos e internaliza isso dentro do processo, né, de ensino-aprendizagem que a gente pratica, né, em nossas salas de aulas com nossos alunos, né? Eu acho que isso, na verdade, né, para a gente deixar de enxergar, como a gente estava enxergando até agora há pouco, todos esses elementos aqui como concorrentes, né, como elementos que sugam a atenção dos nossos alunos e tiram ele de processo de aprendizado significativo, né? Se a gente considera todas essas tecnologias, né, como potenciais aliados nossos, né, a gente pode utilizar todos esses espaços, né, ou muitos deles, para a promoção de aprendizado, tá? E um dos aspectos, né, poxa, super legal, parece bastante disruptivo, né? Como é que eu começo? Como é que eu dou os primeiros passos, né? Como é que a gente caminha para que todas essas mídias, esses meios, eles sejam nossos aliados, né? Então, um dos aspectos é a gente abraçar as mudanças, né? Acho que é importante a gente conhecer mais de perto essas tecnologias, a gente entender quais usos os alunos já fazem hoje, né? Entender como é que a gente pode, de alguma maneira, utilizar essas tecnologias, né, para conduzir parte do aprendizado, tá? Então, se a gente pega, por exemplo, que a gente fez o parênteses ali, né, que a gente falou de smartphones, né? Voltamos lá para o ano 2000, né? Se a gente perceber, estamos no ano 2022, os smartphones ainda não são necessariamente bem quistos e bem vistos dentro das nossas salas de aulas, né? Então, a gente já tem 22 anos de uma tecnologia que chegou, né? Tomou conta das nossas vidas, né? Hoje acessamos a internet muito mais pelos nossos smartphones, a maior parte das compras fazendo pelo smartphone, então já faz parte inerente da nossa vida, mas por algum motivo os smartphones ainda não estão tão próximos da escola, tão próximos da sala de aula, né? Então, acho que tem mudanças importantes que a sociedade, né, realiza, né, e que a escola pode, de alguma maneira, tentar internalizar, né, e abraçar para utilizar em favor e em prol, né, de processos de aprendizado significativos, promover metodologias ainda mais ativas, né? Outro aspecto é, claro, aprender na prática, né? Então, é necessário sempre dar um passo, né, em alguma direção. Então, por que não, por exemplo, começar utilizando os mundos virtuais que os alunos já jogam, né? E alguns jogos digitais que eles já consomem em sala de aula, né? Ou por exemplo, na prática extra-classe, né? Gente, o que é que vocês jogam muito? Poxa, a pesquisa mais recente de uso por crianças de 0 a 12 anos no Brasil, né, é de que o jogo mais acessado é o Roblox, né, por nossas crianças no Brasil.
por que não usar o Roblox de alguma maneira para uma prática extra-classe? Então, criar uma espécie de desafio, né? Alguma prática que os alunos possam fazer no tempo livre deles, né? Então, acho que isso pode ser um primeiro passo. Um segundo passo é como é que a gente, dado que já ganhou um pouco de experiência em usar isso na extra-classe, faz sentido incorporar isso dentro de alguma dinâmica de aula? Né? É possível? Pedagogicamente faz sentido? Que tipo de experimento a gente pode fazer? Eu acho que é importante começar a dar esses passos, começar a se habituar com o uso, né, dessas tecnologias, para que nós, educadores, a gente tome as rédeas, né, e use a tecnologia, né, em prol, né, do aprendizado. Né? E, claro, é sempre interessante contar com apoio de especialistas. Né? Acho que é interessante, acho que vocês estão aqui um tanto para isso, para entender esse movimento, entender o que isso pode impactar a educação. Né? Então, é sempre importante contar com especialistas para, às vezes, criar um plano, um guia, né? Para que esse processo de transformação possa acontecer dentro da escola. Tá? E era isso, gente, que queria apresentar para vocês. Eu fico totalmente à disposição para dúvidas, perguntas, provocações, críticas. Fiquem super à vontade, tá, gente? Né? Mas como somos poucos aqui, quem tiver vontade pode abrir o microfone, ou se preferir, escreve aqui via chat também. Fiquem à vontade. Um de cada vez, gente. Não precisa... Marco, por favor. Estou escutando você agora, Marco. Não estou escutando agora não, Marco. Seu microfone está... Ah, não, acho que agora abriu. Pois é, eu não sei por que ele está... Agora acho que foi. Sim, o aproveitamento de jogos já existentes. Porque, por exemplo, quando a gente fala em aproveitamento de jogos já existentes, existem alguns limites que são relacionados à própria comercialização do jogo. Quer dizer, eu tenho muita dificuldade em pensar em jogos já existentes. Eu sempre que penso em alguma coisa nesse sentido, para a escola, eu sempre penso em jogos híbridos de competição e parte séria. Sendo que a parte séria, por exemplo, poderia gerar bônus para a hora da competição, entendeu? Sim. Então, quer dizer... Mas aí, como é que eu faço isso num jogo que já existe? Acho que, por exemplo, a gente pegou o exemplo do Roblox, né, que é o jogo mais popular, acessado. Ele é um jogo gratuito, tá? E ele tem milhares de mini-jogos, né, dentro do próprio Roblox, né? E tem muitos deles que já são desenvolvidos, inclusive, por empresas, né, com viés mais educacional, mas não necessariamente, tá? Então, pode ter muita experiência lá colaborativa, Marco, que pode ser interessante para trabalhar algum conceito, né? Eu acho que o desafio é sempre, claro, fazer a curadoria desse material, né? Como que você falou, né, Marco? Entender que tipo de experiência que já existe lá no Roblox pode se encaixar dentro dessa minha aula A, B ou C, né? Por isso que eu acho que muitas vezes a minha última observação ali, né, de contar com a ajuda de especialistas pode ser interessante, né, de entender que tipo de jogos podem ser utilizados. O próprio GP, Marco, ele traz essa proposta, né, já é um mundo virtual voltado para o apoio ao ensino em inglês e já tem todos os conteúdos, jogos, atividades conectados com a BNCC e com os níveis de CFA. Então fica muito mais fácil, né? Ou seja, o mapeamento já foi feito dentro do GP, né? Mas é possível fazer esse mapeamento no Minecraft, no Roblox. Vai demandar mais trabalho, claro, mas é possível fazer
esse mapeamento também. Entendi. Estou satisfeito com a resposta. O Vicky, obrigado, Marco, pela sua participação. A Jaqueline comentou aqui, né, muitas ferramentas de comunicação, questão de como utilizar em sala de aula. Sim, acho que está conectado com o que o Marco falou, né? Então, entender que ferramenta pode ser utilizada, para que aula pode ser utilizada, né? E sim, eu acho que no extra classe é sempre muito mais fácil. Eu acho que pode ser o primeiro passo, tá, gente? Então, usa com menos compromisso, digamos assim, né, no extra classe, né? E vai começando a se habituar com o uso de uma determinada tecnologia. Eu acho que aí, quando vocês estiverem muito confortáveis, né, vocês podem começar a experimentar usando em alguns momentos em sala de aula, por que não, né? Mas eu acho que sim, acho que é interessante começar no extra classe. Wilson, por favor. Oi, tudo bem? Eu acho que, eu acho que a área educacional, ela sempre esteve nesse caminho de se apropriar de tecnologias que estão aparecendo no mercado, geralmente ou para o mercado corporativo ou para o mercado de entretenimento, né? E a educação está indo sempre tentando se apropriar. E acho assim, a gente pensando em qualquer lugar, mas principalmente no Brasil, com todas as diferenças sociais, eu acho que um desafio que sempre se coloca é com relação à tecnologia e equipamento disponível pelos alunos, né? Vai ser sempre variado, vai ser sempre alguns... E a gente está cada vez demandando mais de tecnologia. Pensando em metaverso, a gente começa a falar em 3D, começa a falar e demanda tecnologia. Qual a visão sua com relação a isso e como lidar com esses desafios? Só outra pergunta, Wilson. Acho que como você bem colocou, no Brasil isso é mais latente, né? Então, as diferenças sociais ainda são muito fortes. E se a gente parar para pensar na educação, a gente tem mais de 80% dos nossos alunos em escolas públicas, né? Então, que geralmente tem uma vulnerabilidade social maior e provavelmente mais dificuldade de acessar, né, ter acesso às novas tecnologias, os novos dispositivos eu acho que como toda nova tecnologia, né, a tendência é que ela siga aquela curva tradicional de adoção de tecnologia, né, ou seja, os early adopters, né, comecem a utilizar com mais frequência. É o caso de realidade virtual, por exemplo, realidade aumentada, porque tudo que está se desenhando para o metaverso envolve um óculos, né? E esse óculos é caro hoje. Então, a gente está falando de $400, $500 um óculos que chega aqui por $1.000 né, com taxa, com tudo, né? Então, acho que ainda tem uma dificuldade, mas eu acho que vai seguir, Wilson, assim como os early adopters puxam, depois a tendência é que as tecnologias comecem a massificar. Então, hoje, mesmo nos lares, né, nos lares, né, de mais vulneráveis, digamos assim, né, é comum encontrar pelo menos um smartphone, que é o dispositivo que todos da casa geralmente usam para acessar, né, a internet, né? Então, se a gente parar para pensar, 20 anos atrás, provavelmente seria inconcebível a gente pensar em smartphones que teriam uma pulverização tão grande, né? Então, acho que o exercício que a gente precisa fazer com o metaverso é esse, é imaginar que, ok, daqui a 20, 30 anos, provavelmente as tecnologias, os óculos virtuais, né, e os óculos de realidade aumentada, eles devem, né, estar no cenário de massificação, que provavelmente, na maioria dos lares, mesmo brasileiros, já tem um dispositivo, né, que permita consumir, né, tecnologia do metaverso, por exemplo, né? Então, essa é a minha visão, tá? Que a tendência é que massifique em algum momento e torne-se, né, de muito mais fácil acesso, né? Os smartphones hoje já são relativamente baratos, né? Já estão presentes na maioria dos lares. Então, imagino que isso deve acontecer ali com
as tecnologias e os dispositivos que vão ser necessários para a gente consumir o metaverso. Obrigado. Valeu, Wilson. A gente tem mais alguma pergunta? Eu vi que tem conversas, várias conversas aqui. Adriana, maravilha, mesma explicação. Obrigado, Adriana. Muito boa explicação. Obrigado, Esther. Jaqueline comentou de novo, há muitas ferramentas para a educação, a questão é como utilizar em sala de aula. Desculpa, isso que você já tinha mencionado. Com as aulas virtuais durante a pandemia, já começamos uma nova era, sim. Dificuldade é a escola aceitar a tecnologia. Lá onde leciona é por câmera para vigiar. É verdade, Esther. Então, acho que é um processo de transformação. Mas acho que aqui, isso que você está falando, acho que se encaixa muito nesse processo que a gente viu de litígio, né? A gente, infelizmente, a gente chegou no extremo de judicializar o acesso à tecnologia, né? Quando tinha que ser o que o Wilson mencionou, né? A gente sempre teve um histórico a maioria das escolas sempre teve um histórico de abraçar a parte das tecnologias. Acho que é o que a gente tem que continuar fazendo, né? Eu acho que não é ver essas tecnologias, novos dispositivos, novas mídias como concorrentes, né? Se a gente vê e trata elas como concorrente, provavelmente a gente vai brigar e disputar atenção com elas. Acho que não é o melhor cenário, né? Acho que o melhor cenário é como que a gente usa essas tecnologias para promover um aprendizado, né, significativo e contextualizado, né, dentro desse contexto da cultura digital dos alunos, né? Já trabalhamos em escola pública, já avançamos muito, sim, né? Tem muitas escolas de referência que são, né, muitas vezes melhores, inclusive, do que escolas, né, particulares. Já estou em todas. É meio institucional, acho que sim, Google Classroom, acho que sim, gente. Escola, acho que tivemos várias evoluções e eu acho que o que fica de um pouco com a nossa tarefa de casa, a gente tem que seguir dando esses passos, né? Seguir conectado com essas. Acho que vocês estarem aqui já é um passo super importante, né? De acompanhar a tendência, né? E a gente começar a trazer essas tecnologias, brincar com elas, experimentá-las, né? E como educadores, trazer nossa visão de como elas podem ser utilizadas para propósitos, né, educacionais. Afinal de contas, a maior parte dessas tecnologias, elas são meios, né? Elas não são o fim, né? A gente falou aqui muito de Data Point, falou de Google Classroom, usamos muito Microsoft Teams, dentre outros, para conduzir as aulas, né? Mas acho que é importante a gente ter essa visão de que tudo isso é meio, né? Isso é meio para promover aprendizado, isso são meios para a gente alcançar o aluno, e são meios para a gente engajar, né, nossos alunos no aprendizado. Ele não é o fim necessariamente, né? Eu acho que essa visão é importante também para que, enfim, venha a realidade virtual aumentada, venha o metaverso, né? Esses vão ser potencialmente canais e meios para a gente seguir promovendo o aprendizado, né? Tem alguém falando de um livro aqui, né? Desculpa, tem Marco para falar, eu acho que está na fila. E é isso, Marco? Isso. Mas me parece que tem alguém à frente, né? Que quer falar também. Tem a Adria também. Você quer passar a palavra para a Adria? Tá bem. Claro, pode. Adria, por favor. Boa noite. Para mim, tanto faz, mas já que você me deu a frente, para a gente também não esticar um pouco. Eu sou Adria, aqui de Salvador, sou coordenadora pedagógica da rede pública municipal de Salvador e também trabalho na rede particular, né, em escola de inglês. E eu percebo que hoje o uso do excesso, né, talvez seja o excesso, o excesso do game na vida das crianças tem estimulado, e é uma preocupação de educadores e pais, o isolamento. Então, muitas crianças hoje interagem muito pouco. Elas preferem ficar no mundo dela. Vicente, você acha que o metaverso vem acentuar isso ou ele vem proporcionar
uma outra possibilidade de se relacionar e diminuir, né? Ou não sei se diminuir, mas trazer outras possibilidades da gente diminuir esse isolamento das crianças de quererem ficar, se relacionar com o outro apenas no mundo virtual e presencialmente elas simplesmente, muitas não sabem se relacionar. Ou eu estou falando algo, alguma bobagem, não sei. Mas é algo que eu percebo na minha prática, desse isolamento das crianças menores, de jovens. Inclusive, já tenho quase 20 anos na área, inclusive já jovens acima dos 19 anos, né? Esse isolamento e essa preocupação em elas conseguirem se relacionar entre si, que é algo tão importante. Adri, essa é uma ótima pergunta. Muito obrigado, viu, pela participação. A tendência com o metaverso, né, é que a gente passa muito mais tempo online, né? Então, e potencialmente aí para as crianças, nossas crianças e adolescentes que passam muito mais tempo online em jogos também. Então, a tendência é que esse efeito que você citou, ele se acentue, na verdade, né? Eu acho que tem tem dois... Eu queria responder pegando dois aspectos, né? Eu acho que um é que muitas vezes os alunos estão mais tempo online, mas muitas vezes eles socializam online também, tá? Então, eles vão jogar jogos como a imagem que a gente viu ali do Roblox, então várias pessoas interagindo, conversando. Então, muitas vezes as crianças marcam para jogar e acessar conjuntamente um jogo. Então, muitas vezes o online, especialmente agora na pandemia, foi o espaço de contato, né, socialização e tudo mais. Então, acho que existe espaço no online para socialização, mas eu compartilho da sua preocupação também e que a gente precisa, claro, ter essa socialização nos moldes tradicionais. Então, as crianças, para o seu pleno desenvolvimento, precisam socializar fisicamente, né, com as outras pessoas, né? Então, nesse caso, Adriel, acho que tem um ditado popular que se encaixa bem, que é a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, acho que isso cabe para esse consumo excessivo online que a gente tem hoje, né? Já hoje, né? Mas provavelmente deve se acentuar, né? O metaverso deve acentuar esse efeito online. Então, a gente tem que ter uma preocupação, né, ainda maior de medir, acompanhar, né, e especialmente para as crianças em desenvolvimento, limitar realmente o tempo que elas passam conectadas para que elas tenham outro tipo de vivência, né? Mas compartilho da sua preocupação também, viu, Adri? Ok, obrigada. Então, continuamos atentos, né? Realmente diminuir o excesso cada vez mais. Obrigada, Vicente. Obrigado. Eu que agradeço, Adri, pela sua participação. Vicente, falou fita cassete. Oi, Marco, pode falar, por favor. Na verdade, a minha primeira pergunta, e eu já peço desculpa, é porque eu perdi um pedaço da sua fala inicial e eu tenho uma curiosidade. Aquele convite que vocês mandaram é um esquema de token? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, eu ouço muito falar em smartphone, mas nós estamos num momento em que a internet é convergente, né? Há uma convergência de todos os tipos de dados da internet das coisas, convergindo para uma única internet, que também eu acho que é um passo de preparação para o metaverso, porque você reúne tudo no mesmo ambiente. E aí eu nunca ouço ninguém falar da Smart TV. Nunca ninguém pensou em fazer nada para a TV. Eu acho que sim, acho que a ideia é que a tendência, né, dessa nova versão, digamos assim, dessa evolução da internet, né, desse conceito que a gente discutiu aqui de metaverso, é que todas as tecnologias
se unifiquem ali, internet das coisas, então você consiga, né, estar sempre online, né, interagir com muito mais dispositivos e elementos, né. Quanto à Smart TV, Marco, eu confesso que eu não sou um estudioso do tema de adoção e aspectos do tipo, então não consigo te responder, mas eu tenho essa mesma dúvida, para ser sincero, que acho que a expectativa da indústria era que se tornasse muito mais centro, né, da atenção dentro da casa, mas a minha percepção, e aí é uma percepção pessoal, tá? Não tenho muitos dados para embasar, é que como a gente está em múltiplas telas, a Smart TV passou a ser mais uma, né? Então vejo minha esposa, muitas vezes está assistindo a qualquer série no smartphone com a TV na frente. Assiste na Smart TV. Não, tá bom aqui. Ou então tá no tablet. Então acho que tem perdeu-se uma dependência, né? Acho que a nossa sala era convergir ali para a TV, né? E eu acho que a gente consegue consumir o mesmo conteúdo da TV agora em qualquer dispositivo. Então acho que ela perdeu, para minha visão pessoal, tá? Um tanto o centro da atenção da casa, assim. Se eu puder complementar, eu acho também que o que acontece é que a gente está numa época de mobilidade, né? E acho que a Smart TV ela vai um pouco contra isso, né? Eu acho que todo mundo em geral está com muita mobilidade, principalmente o jovem. E a Smart TV ela meio que prende você a um espaço físico. Então eu acho que ela perdeu um pouquinho da atração que ela poderia ter, né? E é o que você falou. Acho que agora tudo tem que ser meio pensando no smartphone, porque ele está sempre no bolso da pessoa, né? Ele está sempre disponível. Isso, acho que você resumiu bem, Wilson. Acho que é isso mesmo. Acho que a mobilidade, né? Eu compartilho essa sua visão também. Acho que a mobilidade é muito útil. Tanto que muitas Smart TV você acaba projetando o seu smartphone ali e controlando via seu smartphone, né? Então vira uma tela menos prática, né? Digamos assim. Né? E eu acho que temos uma pergunta de Mônica também. Mônica Magri, por favor, Mônica. Olá, Vicente. Boa noite. Muito obrigada por essa oportunidade, viu? Foi uma pena, eu estava aqui engajada no meu trabalho e acabei esquecendo. Ainda bem que eu abri a minha caixa de e-mail e recebi o convite. Mas eu entrei já bem adiantado e você falava várias vezes da indústria da atenção e eu tinha mandado uma pergunta. Essa sua palestra vai ficar gravada e disponível para a gente assistir? Sim, Mônica. Então, tanto a palestra, a gente vai ver como disponibilizar, mas esse material aqui, vocês perceberam, por vezes ele tinha muito texto, porque a ideia era que a gente vai transformar ele num e-book, né? Então, hoje é o lançamento oficial desse material como e-book também. Então, aí nos próximos dias, a gente vai disponibilizar esse material no nosso site, então vocês podem baixar, consultar, tem muito link, referência, tá? E a ideia é disponibilizar o vídeo também. A gente vai ver como, mas nos próximos dias a gente manda um e-mail, a gente está com contato com vocês, a gente manda um e-mail para vocês, porque vocês podem baixar, acessar o vídeo e tudo mais. Ana, e lá você vai falar, porque eu fiquei muito curiosa, foi isso que mais me fez querer saber o que é essa indústria da atenção. Lá eu vou conseguir ouvir e saber mais sobre isso, no começo do que você falou, quando eu assisti. Sim. Obrigada. É isso que eu queria saber. Pode conferir mais lá. Tá bem. Eu descubro lá. Obrigada. Mas eu posso responder rapidinho, Mônica, não tem problema. A indústria da atenção é um conceito, né, que eu vi uma correlação da indústria do livro, na verdade, né, fazendo uma correlação com a indústria da atenção, e eu achei interessante trazer essa correlação para a nossa indústria, né, para a nossa área de atuação, que é a educação, né? Então, se a gente parar para pensar,
a moeda de valor que a gente troca, né, é a nossa atenção, né? Então, quando a gente vai para a escola, a gente está trocando nossa atenção, né, de certa maneira, grosseiramente falando, por conhecimento. Muita gente está aportando nossa atenção ali, né? Só que está todo mundo disputando pela nossa atenção, né? O Facebook está ali mandando mensagens, o Instagram está mandando notificação, né? Está todo mundo querendo a nossa atenção, né? O joguinho está mandando vida ali para você voltar e jogar, né? Então, a realidade é que a gente está imerso nessa indústria e está todo mundo brigando. O Google é isso tudo que é porque ele briga pela nossa atenção para mostrar ads, para mostrar publicidade e tudo mais, né? Então, se a gente olha por esse espectro, né, a gente pode identificar que a escola e os processos de ensino-aprendizagem também disputam nossa atenção, né? Então, esse é o conceito, né, de inserir a escola, né, dentro da indústria da atenção. Isso traz uma visão interessante de perceber que a gente disputa, né, a atenção dos nossos alunos com todos os outros dispositivos. Por isso que alguém citou aqui que na sua escola tem câmeras vigiando e evitando as tecnologias, né? Por isso que a maioria dos estados tem leis que evitam smartphone dentro das escolas, né? Porque esses itens capturam a atenção dos nossos alunos, né? Então, achei interessante essa visão, porque ela ajuda a gente a olhar sobre outro prisma, entender que hoje a gente vai competir com todas essas entidades aí, com o Instagram, com o Facebook, com o TikTok, com o YouTube, com o Netflix, com tudo mais. Ou a gente pode inverter e utilizar todos esses meios, essas mídias, como meios, né, potenciais para promover a educação também. Tá? Então, essa é uma provocação que a gente faz, tá? Que ajuda a gente a pensar e enxergar a escola sobre um outro prisma, né? Não é o prisma único, não é só esse o correto, mas acho que é um prisma interessante para a gente olhar. Tá? Ok, obrigada. Obrigado, Mônica. Faz sentido, faz muito sentido, é um valor, né? A atenção se tornou, isso mesmo, eu nunca tinha visto dessa forma, mas é verdade, a nossa atenção é um prêmio para todas essas mídias que estão aqui em volta nos atraindo. Então, a hora que a atenção chegar lá, é uma moeda mesmo que a gente está dando para eles. Eu vi uma pesquisa, Mônica, que o Facebook, né, ele ganha $16 por mês em cima de cada usuário, em cima de nós. Então, você, Mônica, que usa o Facebook, você está gerando $16 por mês, então disso, $16 por mês para o Facebook. E o que é que você está entregando? Você está entregando sua atenção para o Facebook, né? Que está vendendo sua atenção para empresas anunciarem, né? Então, a tua atenção lá dentro do Facebook tem valor e tem um preço, inclusive, né? Então, se a gente para pensar Instagram e tudo, nossa atenção dentro desses espaços tem um valor. Por isso que elas brigam tanto pela nossa atenção. Quanto mais eles capturarem... A audiência da televisão, não é? É o que era dessa televisão. Quanto mais tempo a atenção... E quanto mais atenção nossa, né? Um ou outro canal de TV tem, mais caro pode vender o anúncio. Mas, enfim... Então, uma visão economicista aí, mas o conceito é que está todo mundo brigando pela nossa atenção, realmente, né? Então, e a escola, inclusive, né? Especialmente no extra classe, né? E como é que o aluno vai fazer a tarefa de casa se tem isso tudo, né? Disponível, né? Então, é interessante esse prisma para a gente olhar com carinho a ele, né? Muito obrigada, Vicente. Eu que agradeço, gente. Eu acho que não temos mais perguntas, né? Então, não quero estender muito aqui. Queria agradecer muito todos vocês que participaram, né? Engrandeceram o nosso papo aqui, trouxeram provocações muito boas. Agradeço todo mundo, tá? Fiquem de olho que logo mais a gente manda comunicação com esse material para vocês terem acesso, poderem consultar a qualquer momento. E a gente está com a agenda
bem forte de conteúdo, então a gente deve ter toda semana aí um novo conteúdo, né, mais temas relevantes, mais palestrantes, então fiquem de olho, tá? Acompanhem ali nossa área de eventos, que em breve tem mais, tá? Muito obrigado, gente. Boa noite para vocês. Obrigado, Ale, pela organização. Obrigado, Laís, aí, também está nos acompanhando. Valeu, gente. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Boa noite para todos.